Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas. Eu sou aluno do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, da disciplina de Sistemas de Energia do professor Saldanha. Hoje eu estou aqui para tratar o assunto referente ao estudo dirigido de número 7, cujo tema é bandeiras tarifárias e tarifa branca. Como funciona o esquema de bandeiras tarifárias? O que promove a mudança entre as bandeiras? O que é tarifa branca e quais são as regras? Então vamos lá. Então, primeiramente sobre as bandeiras tarifárias, eu acabei tratando um pouquinho desse assunto no estudo dirigido de número 6. Eu acabei não notando que o estudo dirigido de número 7 era sequência, mas vamos recapitular o que são as bandeiras tarifárias, tá? As bandeiras tarifárias é um mecanismo de sinalização do custo de geração de energia elétrica. É uma maneira que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, sinaliza os consumidores, né, as unidades consumidoras, se vai ter acréscimo ou não no valor da conta de energia elétrica, na fatura de energia, por conta das condições de geração de energia, tá certo? Eu vou direto para o site da ANEEL para mostrar o seguinte. Aqui no slide eu coloquei o semáforo, né? Que tem as cores vermelho, amarelo e verde. E as bandeiras tarifárias, elas acompanharam essas três cores. Então tem bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha com dois patamares diferentes, tá certo? Cada uma tem um custo adicional aí na geração. Aqui no site da ANEEL é possível ver o que significa cada uma dessas bandeiras. Então, quando vem lá na fatura de energia elétrica, que é a bandeira verde, significa que as condições para geração de energia estão favoráveis. Então, não vai ter nenhum acréscimo no valor da conta, né, da energia. Agora, se vier a bandeira amarela, tá indicando uma tensão ali, né? Talvez seja a hora de economizar, porque as condições de geração não estão já as melhores, né? Já não está tão favorável assim. Com isso, vai ter um acréscimo de determinado valor para cada quilowatt-hora consumido, tá certo? Agora, se vier lá a bandeira vermelha, patamar 1, geralmente vem P1, ou P2, que é patamar 2, significa que as condições de geração estão mais custosas ainda. O que significa? Nós vimos tanto no estudo dirigido 6, quanto nos estudos dirigidos, nos primeiros estudos dirigidos dessa disciplina, que grande parte da geração de energia elétrica do nosso país, do Brasil, é proveniente das hidrelétricas. Então, se estiver seca ou se tiver outras condições não tão favoráveis para a geração de energia elétrica, é necessário ativar as outras usinas geradoras, que podem ter diferentes origens. Né? Nós estudamos já a geração solar, eólica, termoelétrica e por aí vai. E dependendo do tipo de usina que for acionada para ajudar nesse atendimento do consumo dos consumidores, isso pode impactar diretamente no bolso, tá certo? Então, bandeira verde não tem nenhum acréscimo, bandeira amarela já tem algum acréscimo, alguns centavos aqui por quilowatt-hora consumido, e bandeira vermelha, patamar P1 e P2, vai ficando cada vez mais caro. Gostaria de enfatizar que praticamente todo o Brasil faz parte desse mecanismo de sinalização das bandeiras tarifárias, que existe desde 2015 oficialmente, né? Porque antes de 2015, o que acontecia? Existia essa variação do custo de geração, só que não era sinalizado. Então, você só descobria que veio mais caro no momento que chegava a fatura. Agora, com esse esquema de sinalização que existe desde 2015, você consegue já meio que prever se você tem que economizar ou não, tá certo? Consegue prever as condições de geração.
Então, o que eu estava dizendo é que praticamente todo o país faz parte do sistema de bandeiras tarifárias, com exceção de Roraima, porque não faz parte do SIM, o Sistema Interligado Nacional, tá certo? Dando continuidade no nosso estudo dirigido, o que promove a mudança entre cada uma dessas bandeiras, obviamente, eu já falei que está relacionado com as condições de geração de energia elétrica, que pode variar de mês a mês, de ano a ano, de estação para estação e por aí vai. Mas, basicamente, acontece que o Operador Nacional do Sistema, o ONS, faz cálculos e previsões do custo médio da geração de energia e repassa isso para as distribuidoras, tá certo? E aí, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz a sinalização para os usuários, né, para as unidades consumidoras, através da fatura de energia, tá certo? Na sequência, temos um outro mecanismo que é chamado de tarifa branca. Esse mecanismo de tarifa branca, a gente precisa ter basicamente em mente a diferença do esquema do mecanismo convencional de tarifação, que é o que a gente vem tratando até o presente momento, que é o seguinte: é, durante todo dia, o custo de geração de energia elétrica, de consumo, né, do quilowatt-hora, o preço do quilowatt-hora é fixo durante todo o dia. Então, não importa se eu estou utilizando o ar-condicionado, o ventilador, 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã. Esse custo é fixo durante todo o dia. Agora, com esse mecanismo de tarifação, chamado de tarifa branca, existe a possibilidade de economizar ou não. Esse mecanismo de tarifa branca funciona assim: durante o dia, existem três valores distintos para cada quilowatt-hora consumido, que eu também vou mostrar aqui no próprio site da ANEEL, se a gente vier aqui na aba de tarifa branca, tá certo? Aqui mais sobre as regras, que eu já falo adiante, mas aqui, ó, era isso que eu queria me referir. Então, aqui no esquema de tarifa branca, existem três valores de tarifa de acordo com o período do dia. E é dividido em três períodos: o período de ponta, que é aquela faixa de horário em que a tarifa é mais elevada, que normalmente é o horário de pico. Intermediário, então a tarifa tem um valor intermediário. E fora de ponta, que é totalmente o oposto, né, do horário de pico. Então a tarifa tem um valor menor. Então, esse mecanismo de tarifa branca é indicado para aqueles consumidores mais disciplinados e que tenha um padrão de consumo que é possível se ajustar àquele horário que é considerado fora de ponta, para trazer uma economia. Agora, nem sempre é conveniente migrar da, da tarifa convencional para o método de tarifa branca. Como eu disse no começo, dependendo do padrão de consumo, não é conveniente migrar para a tarifa branca. E existe a possibilidade de ter uma redução no valor final da sua fatura de energia. Então, se eu, por exemplo, conseguir migrar todo o meu consumo de energia elétrica para o horário que é considerado fora de ponta, tudo que eu tenho que fazer durante o meu dia está majoritariamente concentrado nesse horário, ou talvez intermediário, tem que fazer as contas, dependendo, pode ser conveniente. Caso contrário, se todo mundo aqui em casa, por exemplo, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, tá todo mundo aqui usando ar-condicionado, ventilador, televisão, chuveiro elétrico, tudo no horário que é considerado um horário de ponta, né? O horário de pico, que é entre 6 e 9 da noite, dependendo da região e da distribuidora. Às vezes pode não ser conveniente migrar para a tarifa branca. É melhor continuar com a tarifa convencional. Aqui no próprio site da ANEEL é possível consultar
os postos tarifários e os valores da tarifa branca residencial a cada distribuidora. O que isso significa? Significa que, por exemplo, aqui na CEMIG, que é lá em Minas Gerais, em Santa Rita, ou aqui onde eu estou na minha cidade, que a distribuidora é a CPFL Paulista, esses valores podem alterar. Então deixa eu buscar aqui, ó, CPFL Paulista, como vocês podem ver. Aqui a gente consegue verificar o preço dessas tarifas por horário. Então, fora de ponta, o preço do quilowatt-hora é 49 centavos, 0,49. No horário intermediário é 67 centavos. E no horário de ponta é R$ 1,02, tá certo? 1,026 aqui. Mas, Lucas, qual seria a faixa, né? O que é de fato o horário de ponta, fora de ponta, intermediário? Ele vai variar de acordo com a distribuidora, como é possível verificar aqui. E tem também uma legenda, ó. Fora de ponta, tarifa branca, para a CPFL Paulista, esse horário está entre as 0 horas e as 16 horas. O horário intermediário, que é o amarelo aqui, está concentrado entre 16 e 18 horas e depois das 21 às 22 horas. E o horário que é considerado de ponta, né, o horário de pico, que está vermelho, é onde esse custo é mais caro do quilowatt-hora, está concentrado entre as 18 e 21 horas. Isso para a CPFL Paulista. E agora, deixa eu tentar encontrar a CEMIG aqui, só para a gente ter um comparativo. Aqui, ó, CEMIG. Aqui já alterou um pouquinho. Reparem que na CPFL, esse horário intermediário estava, se eu não me engano, entre 16 e 18. Aqui na CEMIG já está entre 16 e 17 só. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui para a CPFL. Isso mesmo, ó. Então, o horário intermediário para a CPFL, essa faixa é um pouco maior do que da CEMIG, tá certo? E a gente consegue ter, para cada distribuidora, esses valores de tarifa branca por faixa de horário, para aquelas 3 faixas que nós definimos previamente. E aqui, uma observação importante é que nos finais de semana e nos feriados nacionais, aplica-se somente a tarifa branca fora ponto, tá certo? Que é a mais barata aqui. E eu gostaria de falar que para aderir à, à tarifa branca, é necessário que nós, né, consumidores, unidade consumidores, entrem em contato com a distribuidora, que vai ter até 30 dias para trocar o medidor. E esse custo é por conta da própria distribuidora, tá certo? Eles têm até 30 dias para fazer essa troca. E caso seja desejado voltar para o padrão de tarifação convencional, é possível solicitar o retorno. Um pouco antes de eu falar desse dado aqui, um pouco sobre as regras. Quais são as regras da tarifa branca? É todo mundo que pode aderir, não é? Também está aqui no próprio site da anel.gov.br/tarifa branca essas regras. Então, essa opção é válida para todas as unidades consumidoras do grupo B, que é de baixa tensão, que é 127, 220, 380 ou 440 volts. Então, pode aderir os consumidores da classe residencial ou subgrupo B1, da classe rural, que é o subgrupo B2, ou da classe industrial, comércio, serviços e outras atividades de consumo próprio, que é do subgrupo B3. Há uma exceção aqui para aqueles que recebem algum benefício tarifário. Essas pessoas que já recebem um benefício tarifário não pode aderir à tarifa branca, tá certo? E agora voltando para aquele dado, é um dado da TV Record de julho desse ano, julho de 2021, que apenas 57 mil consumidores do Brasil aderiram à tarifa branca. Isso equivale a 0,06% do total. Tá ok? É só um dado adicional.
Então, no estudo dirigido de hoje, nós tratamos as bandeiras tarifárias e também as regras da bandeira branca, o que é bandeira branca, tá certo? E também, além desse dado, antes de finalizar, a gente pode fazer, né, conta por conta própria, né? Realizar os cálculos para ver se é conveniente ou não aderir à tarifa branca, mas também algumas distribuidoras, como a Enel, aqui ó, nesse site, eneldistribuiçãosp.com.br/simulador de tarifa, algumas distribuidoras já disponibilizam de forma gratuita esses simuladores. Então você consegue colocar, por exemplo, quais equipamentos quais dispositivos elétricos, eletrônicos você utiliza na sua unidade consumidora e em quais horários. E aí ele gera um relatório no final fazendo a indicação se é conveniente ou não migrar para a tarifa branca, né, no caso aderir para a tarifa branca, ou continuar no método de tarifação convencional, tá certo? E o último detalhe é que a tarifa branca não substitui as bandeiras tarifárias, certo? As bandeiras tarifárias, como nós vimos aqui anteriormente, deixa eu voltar, tá? Bandeiras tarifárias, é válida praticamente para todo o Brasil, com exceção de Roraima, certo? Com isso, nós finalizamos esse estudo dirigido de número 7. Muito obrigado e até a próxima.